Lucas 17:3 diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te daqui, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Este texto, ele começa com uma palavra dizendo, acautelai-vos. Versículo 3, Jesus começa dizendo, acautelai-vos. Termo que ele sempre usava quando queria frisar um assunto, ou seja, a terra tem um grande problema, e o problema já é exposto logo no primeiro versículo, teu irmão contra ti. Veja que é um problema pessoal, é um problema seu, algo contra você. Se teu irmão tiver algo contra ti, repreende-o. Então, quando o que vem contra você é maior do que você, isso faz a vida perder o sentido, perder o controle. Nada que está sob o controle ameaça. Dívida não é problema para quem tem dinheiro para pagar. Problema não é problema para quem tem a solução. Enfim, tudo que está sob controle pode ser controlado. Mas o problema ou ele surge, ele nos assusta, nos amedronta, quando aquilo que vem contra você é maior do que o que você pode fazer. Quando é um problema que você não sabe solucionar, quando é uma força que você não tem, quando é um direcionamento que você não tem, quando algo contra ti, não importa de onde veio, é maior do que você. Jesus disse, acautelai-vos, na terra tem um problema, coisas contra você. Nós vivemos num mundo que ele está visivelmente, não precisa estudar, isso pode ser visto, fora de controle. Aumenta o descontrole do mundo. E no mundo onde o descontrole aumenta, a tendência natural é atingir o indivíduo na sua individualidade. Quase todas as áreas nós encontramos as autoridades dizendo que está fora de controle. O problema do clima consegue se detectar, mas ninguém sabe como controlar. Da mesma forma, o problema da água, o problema da educação, da habitação, da saúde, da justiça, de renda, distribuição, carcerário, judiciário e assim vai. Então o mundo está repleto de profetas que dizem, olha, o problema existe e ele está fugindo do controle. Nós conseguimos prever, mas não temos como evitá-lo. É como um furacão. Consegue-se prever o seu caminho, mas não tem como desviá-lo. Como uma tormenta. É possível saber que ela vem, mas não tem o que fazer para impedi-la. E no mundo onde o descontrole aumenta a cada dia, esse descontrole acaba se apossando das pessoas. É algo maior, isso vem contra você. De repente, vivendo a sua vida normalmente, você se vê numa situação que ela está além das suas forças. Foi exatamente isso que Jesus estava dizendo. Um mundo cheio de ofensas, ele cresce em ódio, ele cresce em vingança, ele cresce em morte, ele cresce em roubo, ele cresce em problemas. E os moradores deste mundo que cresce nessa proporção, se eles não crescerem, eles serão tragados. Um mundo que cresce em ódio, se o cidadão deste mundo não crescer em amor, o ódio vai engoli-lo. Um mundo que cresce em guerra, se nós não nos entendermos em paz, a guerra vai nos atingir. Um mundo que cresce em amargura, se nós não entendermos o que é o perdão, nós não entendermos o que é a aceitação, a graça, isso vai nos amargurar.
Se isso existe no mundo e não tem como evitar que ele existe no mundo, o direcionamento da palavra de Jesus agora é direto para o indivíduo. Então você precisa resolver isso dentro do teu coração, porque lá fora não tem como resolver. O mundo jaz no maligno. O mundo caminha para a destruição, o mundo está fora de controle, está profetizado o seu final, não sabemos quando. Mas a Bíblia fala do final como o dia do fim, já fala que esse dia existe. Ela não diz talvez, é possível que tudo acabe. Ela já chama o dia final de o dia. Então o dia já está marcado, ele existe. Jesus se dirige para o indivíduo agora, porque ele disse assim, olha, se o problema vem contra ti, e se ele se repetir, se por 7 vezes o teu irmão pecar contra ti, os irmãos conhecem o texto, não quero falar do perdão, não é o assunto. Mas ele começou no assunto do perdão. Se ele vier por 7 vezes repreende, e por 7 vezes, se ele se arrepender, por 7 vezes perdoa. Quando Jesus disse 7 vezes ao dia perdoa, aí os discípulos entenderam que isso era muito para eles. Falou, Senhor, então aumenta-nos a fé. Ou seja, para mim não dá. Isso é demais, eu não dou conta disso não. Aumenta-nos a fé. Porque Jesus disse 7 vezes, num outro lugar um discípulo perguntou, Senhor, até 7? Ele disse, não até 7, mas até 70 vezes 7. Se com 7 eles já não deram conta, imagina 70 vezes 7. O assunto fica mais profundo e interessante quando eles disseram, Senhor, é para perdoar? Sabe o que é perdoar? Não é falar que vai perdoar, é cancelar a dívida, como se ela não existisse. É pagar a conta sem receber nada. Isso é perdão. É o aniquilamento completo da ofensa. 7 vezes no mesmo dia, eu não consigo fazer isso. Então sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero que o Senhor aumenta a minha fé. Eu quero fazer, mas não consigo. Então aumenta a minha fé. Veja que os discípulos andaram neste assunto por um terreno batido, por um trilho conhecido. Aumento é uma fome mundial, é uma fome insaciável. Quem não quer aumento? Aumento é uma coisa que todo mundo deseja, aumento é uma coisa que todo mundo quer, aumento é uma coisa que todo mundo pede. É uma fome insaciável, é o famoso Deus quero mais, preciso de mais. Era de se esperar que o Senhor os atenderia, porque afinal eles pediram uma coisa boa, aumenta-nos a fé. Como Deus gosta de fé, como Deus procura fé, como Deus incentiva a fé, se a leitura parasse aí eu diria, o Senhor vai atendê-los de imediato. E o que o Senhor não faz? Aumenta-nos a fé, quer dizer, eu preciso que o Senhor aumente alguma coisa na minha vida para me suportar aquilo que eu não estou conseguindo suportar. É um caminho batido. Por exemplo, aumentou as despesas, eu tenho que aumentar o dinheiro. Aumentou a tristeza, eu tenho que aumentar a diversão. Aumentou o estresse, eu tenho que aumentar o lazer. Aumentou a doença, eu tenho que aumentar o remédio. Aumentou a complicação, eu tenho que aumentar as alternativas. É um trilho batido, é um caminho que todo mundo anda por aí. Quando algo assusta a vida a ponto de ameaçá-la, nós queremos que o nosso suporte seja aumentado de alguma forma. Mas nós sabemos que, na verdade, não é assim. Se aumenta a despesa, aumentar o dinheiro não é a solução. Talvez seja melhor aumentar o controle para evitar o descontrole. Porque não tem quantia que não pode ser gasta quando há um descontrole. Pode aumentar o tanto que quiser. Isso nós podemos ver nas administrações humanas. Quanto mais se arrecada, mais se desperdiça. Isso não tem fim. Isso não tem fim. Quando existe um descontrole, o que é descontrole? A situação fugiu do controle. Algo vem contra ti e você mede as suas forças, sua capacidade, seu direcionamento e diz, não sei como resolver isso. Vai fugir do controle a vida. Então eu preciso de aumento. Senhor, eu não sei como lidar com o meu irmão, mas então aumenta a minha fé. Preciso de aumento. Na verdade, se aumentou a despesa, precisa aumentar o controle. Se aumentou a tristeza, não adianta aumentar a diversão. Porque o que o homem precisa é de alegria, e diversão nem sempre é sinônimo de alegria. Veja que o mundo hoje tem muito mais investimento, muitos métodos de alegrar-se, mas está comprovadamente que o mundo é cada vez mais triste. Estamos na época que não precisa mais ir no cinema, o cinema está na nossa sala, não tem que mais ir no teatro, o teatro está na sua sala. Você tem os games, você tem os jogos, você tem o mundo num controle remoto, e isso deveria produzir mais alegria. Porque nós temos o mundo conectado ao nosso controle.
Mas a vida foge do controle, o mundo é mais triste. E investe-se muito para produzir alegria, para se produzir diversão, mas não consegue transformar diversão em alegria. A mesma coisa acontece com o estresse, aumenta o lazer, mas o homem não consegue descansar. Ele vai para o lazer, mas no lazer ele não descansa. E quem está estressado precisa de descanso e não de lazer. E assim vai, a lista é muito grande. Aumenta-se a doença e aumenta-se o remédio, mas não é remédio que nós precisamos de saúde. Aumenta-se a confusão de mente, a confusão da fé, a confusão teológica, e aparecem muitos caminhos. E não é caminho que a gente precisa de uma orientação segura. Precisamos ser orientados na palavra. Mas não entendemos assim como Jesus vai ensinar. Nós entendemos que tudo que me falta, eu preciso que seja aumentado. Aumenta-nos. E Jesus disse que ele não ia aumentar, ou seja, o pedido de aumento foi indeferido. Aumenta-nos a fé, quero mais. Ele disse, eu não vou aumentar a fé. Você não precisa de aumento, você precisa de crescimento. Que é completamente diferente de aumento. Para não dar o aumento pedido e explicar a respeito do crescimento ensinado, Jesus disse para eles assim, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, quer dizer, problema, monte, situações, arranca-te daqui, transplante no mar e ela vos obedecerá. Jesus disse, vocês não precisam de aumento, vocês precisam de crescer. Ou seja, se vocês tiverem fé como um grão, veja que ele não disse igual, preste bem atenção. Igual estabelece igualdade, como estabelece uma comparação. Ele não disse fé igual um grão, ele disse fé como um grão, uma comparação. Porque o grão de mostarda é comprovadamente a menor das sementes, daquilo que se planta numa horta, e é comprovadamente daquilo que se cresce numa horta a maior das hortaliças. Ele é uma arvorezinha. Ela começa menor e termina maior, ela é viva, ela é crescente. Ele diz, se tiver fé como um grão, ou seja, a fé não precisa ser aumentada, ela precisa existir. Pode ser pequena, pode ser insignificante, pode ser invisível. Mas se ela for como uma comparação ao grão de mostarda e ela crescer, ela vai se tornar a maior naquele meio em que ela vive. Nada será problema. Começa como menor, termina como maior. Sabe qual é a lição da fé como um grão de mostarda? É que ela cresce. Ela não pede aumento, ela cresce. Porque o aumento é dado, agora o crescimento é produzido. O aumento é um pacote pronto, é um presente, é um brinde, é um dom, é uma dádiva. Agora o crescimento não tem como receber ele pronto, ele tem que ser produzido. O fruto do crescimento é um relacionamento de uma planta com a terra e com o céu. Se uma planta se relacionar só com a terra, ela morre, ela precisa do sol, ela precisa da chuva, ela precisa do orvalho, e ela não pode se relacionar só com o céu, ela precisa da terra também, da fertilidade. Este relacionamento planta, terra e céu produz naturalmente um crescimento. O ser humano, como ele foi criado por Deus para viver na terra, mas ele tem que viver em sintonia com o céu, porque ele é um espírito. E o espírito se alimenta de Deus, ele é uma alma, ele tem consciência da sua existência, mas ele é também um corpo, ele vive na terra, ele não pode voar, ele não pode sair daqui, ele é limitado, então ele precisa crescer neste relacionamento, ele não pode deixar de ser homem e ele não pode se tornar Deus, ele tem que aprender a crescer em todas as direções, como Jesus crescia quando era criança, no espírito, na alma e no corpo. Se Jesus desse o aumento, ele daria juntamente com o aumento o falecimento da vida deles. Cada vez que aquela fé fosse esgotada, eles pediriam mais. E o problema cresceria, eles pediriam mais. E aí o que aconteceria? Jesus está ensinando que a posse ela não pode ser maior do que seu possuidor, senão ele fica possuído por ela. Você já viu gente que já foi senhor do que teve e um dia se tornou escravo do que tem? A posse nunca pode ser maior do que quem a possui. Ele precisa crescer numa proporção adequada. Imagine pessoas com grande fé, mas sem crescimento. O que eles fariam com ela? Uma tragédia. Pessoas com grande poder, mas sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento, sem crescimento. O que eles fariam com isso? Por isso o pedido foi de imediato indeferido, Jesus dizendo, você não está precisando de fé, você já tem fé. Eles eram seguidores de Jesus, eram discípulos, acreditavam, ouviam a palavra. Fé suficiente, está faltando agora crescer.
Por quê? Vocês que possuem a fé precisam crescer na mesma medida que ela vai crescer em vocês. Porque a fé do profeta está sujeita ao profeta. E a posse não pode crescer mais do que o possuidor. É o mesmo que dizer, a árvore não pode crescer mais do que a sua sustentação. Senão ela é arrancada pelo primeiro vento. Ela cresce da terra para fora na mesma proporção que ela tem sustentação da terra para dentro. Crescimento visível sem crescimento invisível significa o fim da vida. O tombo, a queda, é questão de tempo. Porque um dia vai vir contra ela um vento, teu irmão contra ti. Um dia vai vir contra ela um temporal, uma chuva, um sol, um vento de um lado ou de outro, e ela não vai ter sustentação, porque ela não teve crescimento. Ela teve apenas surgimento, apareceu, folhas. Por isso o pedido ele é indeferido e Deus diz não, aumento é dado, você precisa de crescimento. Agora, crescimento, ele é produzido. E ele fala que nós temos que ter uma fé crescente como a semente da mostarda. Como uma comparação. A semente, ela é viva, ela é uma partícula pequena, mas ela é diferente de um grão de areia, que não tem vida, ou de uma partícula sem vida. Ela é pequena, mas ela é viva. Tem gente que tem uma grande fé morta. Uma fé que não avança, uma fé que não cresce, uma fé que não anda, uma fé que não movimenta. Eu tenho uma grande fé e nada acontece. E o tempo passa e está lá ele defendendo a sua grande fé. Ou ele está enganado com a sua grande fé, ou ele não tem um grande Deus, ou a sua fé é morta. Porque a fé é o meio que Deus escolheu para transformar os seus atos na nossa vida em ação. A fé, ela é viva, a palavra é viva, Deus é vivo, o cristão é vivo. A fé não pode ser estática, morta ou decrescente. O mundo está repleto de pessoas que têm uma grande fé e, no entanto, isso não lhes ajuda em nada, porque às vezes é uma grande fé num grande Deus que não existe, ou uma grande fé morta. Como Deus é grande, uma pequena fé basta. Quem tem que ser grande é Deus, não é a pessoa que crê e nem a sua fé. A pessoa que crê pode ser humilde e a sua fé pode ser pequena. Agora o seu Deus precisa ser grande. Se a pessoa for grande, a sua fé for enorme e o seu Deus for um Deus criado, inventado, humano, produzido pela mente humana, então ele nunca crescerá mais do que o seu Deus. Se o seu Deus é fruto de uma ação humana, significa que o homem é maior do que ele. Ele nunca será maior do que aquilo que o ser humano pode crescer. Por isso tem tanta gente se curvando diante de Deus, feitos por mãos humanas, mas são deuses mais impotentes do que aqueles que o adoram. Os que pedem para eles são mais poderosos que eles, porque têm o poder de criá-los. Eles são os criadores. O Deus deles é o criado. Isso não pode acontecer em hipótese alguma na fé cristã. É isso que Jesus vai corrigir. Ele falou, você tem que estar plenamente centrado, consciente de saber quem é servo, quem é Senhor. A fé num Deus verdadeiro, ela pode ser pequena. Tem um lugar que diz, ela pode ser até inexistente. Ela vem ao ouvir. Se ela vem é porque ela não existia. A fé vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela precisa ser viva, ela não pode ser como areia. A areia não tem como crescer. Se você quiser aumentar a areia, tem que ser aumento mesmo, não tem crescimento, tem que pôr mais. Se for pouco, tem que pôr mais. Não acontece isso com a semente. Uma só, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai cumprindo com o seu ciclo, com o seu papel, com a sua missão, dentro daquilo que ela foi criada para ser. Ela é viva. Ela tem poder, a palavra de Deus é a única palavra que quando você crê nela, ainda que seja com uma fé pequena, isso tem o poder transformador na vida. Isso não acontece com nenhuma outra palavra. A filosofia não tem este poder, a ciência não tem este poder, a tradição não tem este poder, a moralidade não tem este poder. Tudo isso pode dar a sua contribuição para a sociedade, mas o poder crescente, transformador dentro de uma vida, só existe na palavra de Deus. Não existe fora dela. E é uma pena que nós vivemos num mundo quando a palavra de Deus não é muito acreditada e tantas outras são. Não é de se estranhar porque o mundo está fora de controle.
Porque os problemas que vêm contra eles, eles não conseguem crescer para vencê-los e superá-los. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder, ela é crescente. E tudo que é vivo e saudável cresce. Por isso que a Bíblia diz que o cristão nunca será tragado por um problema maior do que ele. Porque diz que Deus te dará força à medida que o problema surge. De repente vai aparecer um problema na sua vida, daqueles que você falou assim, eu não suportaria isso. E aí o problema surge e você suporta. Sabe por quê? Vem contra ti um problema, a sua fé é crescente, ela cresce e fica superior ao problema. E você atravessa. Quem não tem uma palavra viva, quem não tem uma palavra poderosa, quem não tem uma palavra crescente, aí o problema fica maior que ele. Num dia ele é senhor, no outro dia ele é escravo. Num dia ele é vencedor, no outro dia ele é vencido. O problema cresceu e ele ficou pequeno. A Bíblia diz que o problema na vida de um cristão, ele não deixa de ser problema, mas ele não será problema para sempre. Porque o cristão tem a capacidade de crescer na fé. Jesus disse no Evangelho de João, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto interpreta o texto dizendo, isto ele dizia do Espírito Santo que ele enviaria para aqueles que o recebessem. Ele estava dizendo, o Espírito Santo que você vai receber, ele produz dentro de você uma vida crescente. Agora, o que é que pode impedir um rio de corrente correr? Uma água parada pode ser impedida por uma barragem. Mas um rio vivo que ele continua brotando, nada pode impedi-lo de seguir o seu curso. Se você colocar uma montanha enorme diante de um rio corrente de 30 centímetros, mais dia, menos dias, mais cedo ou mais tarde, pela esquerda, pela direita, por cima, de alguma forma ele segue o seu curso. Sabe por quê? Enquanto o problema está estático, o rio está crescente. Talvez o problema que esteja diante de você hoje é gigante, hoje, mas você vai continuar crescendo e amanhã você vai olhar e falar, cadê o problema? Ele já ficou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas viva, crescente. Flui, vem da vida de Deus para a nossa vida. Vem da vida de Deus para a vida do cristão. A fé, ela tem que ser viva, tem que ser poderosa, tem que ser crescente, mesmo que ela comece pequena. Então eu tenho que saber quem é maior, a minha fé ou o que vem contra ela. Se eu pedir aumento, Deus aumentar a minha fé, eu fico sem crescimento. E sem crescimento eu não sei o que fazer com ela. Ele falou, aumento não tem, mas o que você precisa é de crescimento. E para ensinar e para fundamentar o que ele está dizendo, na continuação, volte comigo ao texto agora, olha o que ele diz na continuação no versículo 7. Qual de vós que tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Pare um pouquinho aí. O vírus do descontrole, problema de uma vida, de uma situação, de um país, de qualquer coisa fora de controle, tem a sua origem na síndrome de Lúcifer, na rebelião de Lúcifer. Porque tudo que Deus havia criado estava sob ordem, sob autoridade. Mas uma brutal inversão de papel levou Lúcifer a querer sair da sua posição de arcanjo e se tornar Deus. Por um momento ele quer deixar de ser criatura para ser criador. Mas como ele não criou nada, o que ele queria era irracional, não tem como ele ser criador. Ele queria ser adorado. Adorar é dar a honra devida a quem é devido. Ele não tinha direito de adoração. Para ser adorado tem que ser Deus. Para ser Deus tem que ser verdadeiro, criador. Só existe um. Quase todo descontrole tem a sua síndrome na rebelião. É um estouro que produz, de acordo com o ensinamento de Jesus, barulho e não som. Produz algumas coisas que ele chama de servos à mesa, escravos do trono, exigentes sem direito. Todo descontrole, ele geralmente é barulhento, mas no meio desse barulho, pouco se aproveita. Tem barulho, mas não tem som. Tem barulho, mas não tem mensagem. Tem falácia, mas não tem fala. Produz servos à mesa. Falou, qual de vós? Vamos ver se vocês entendem isso. Qual de vós, que tendo um servo ocupado na lavoura em guardar o gado, de repente, quando o servo vem da lavoura, você fala assim, põe-te à mesa e eu vou servir um jantar para você. Qual patrão que faz isso?
Qual rei? Qual senhor? Vocês fazem isso? Não. Servir já é uma honra. Ele não tinha nem o direito de servir, ele foi contratado. Ele é assalariado, ele recebe. Servir foi uma oportunidade. Ele não tem que aproveitar agora a oportunidade de servir para se esquivar da oportunidade de adorar. É uma rebeldia que produz servos à mesa, escravos em trono. Imagina escravo em trono. Exigente sem direito. Servir é uma oportunidade, crescer dentro do serviço é outro. Porque se o mundo está escravizado, ele não pode esquecer que Deus não criou escravos, Deus criou filhos. Foi a desobediência nossa que nos escravizou. Deus não tem culpa da nossa escravidão. O homem se tornou escravo. Deus veio agora novamente e deu-lhe a oportunidade de ser servos. E depois disso, já não vos chamarei mais servos, mas de irmãos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E eu tenho vos falado tudo. Vocês são filhos. O descontrole, ele produz barulho, servos à mesa, escravos no trono, exigentes, porque ele entende que ele quer aumentar, ele quer se projetar. Alguma coisa diminuiu a vida dele. O problema em sua volta cresceu, ele se sentiu diminuído e agora de alguma forma ele quer se projetar. O homem tenta cada dia se endeusar. Isso é um vírus que está no mundo todo, o vírus do descontrole. O homem acha que para conquistar o seu espaço, para ser feliz, para encontrar o seu lugar debaixo do céu ou do sol, ele tem que de alguma forma se projetar, porque tudo cresce em sua volta, os problemas aumentam e ele tem que se endeusar de alguma forma. Por isso ele esbraveja, ele mata, ele rouba, ele destrói, ele se impõe. Mas é como um escravo no trono. Não adianta dar ordem. A sua ordem é falácia. Escravo não tem poder. Escravo não tem mando. Escravo não tem autoridade. Escravo é escravo. Escravo pode falar o que ele quiser. A sua palavra não tem valor. Um descontrolado, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está fora de controle. O que ele está fazendo não tem peso, não tem direcionamento. E Jesus não queria ver os seus discípulos, nem quer ver a sua igreja neste caminho. Era uma irracional inversão de papéis em todos os sentidos. E a causa primária é o descontrole. Nesse mundo organizado de Deus, tudo tem o seu lugar. Deus é o Criador, existe autoridade de arcanjo, existe autoridade de anjo, existe autoridade de querubim, existe autoridade de serafim, existe autoridade de seres celestiais, existe na terra governos, existe autoridades. Mas quando um princípio de rebeldia se instala, quando alguém inverte o papel, quando o servo resolve ocupar o lugar do seu senhor, quando uma pessoa sai do seu papel e resolve assumir o papel do outro, isso foge do controle. Quando um reino resolve tomar o outro reino, quando alguém resolve tirar a vida do outro, quando alguém resolve ser juiz, enfim, sempre quando há inversão de papéis, estabelece ali, talvez em miniatura, mas uma síndrome de Lúcifer, da rebeldia de Lúcifer. Que não se contentou com o seu papel, com a sua posição, e quis de um momento fazer valer uma autoridade que ele não tinha. Tudo no reino de Deus tem o seu lugar. Tem autoridade de senhor, tem autoridade de servo, tem autoridade de pai, tem autoridade de mãe, tem autoridade de filho, tem autoridade de irmão, tem autoridade de patrão, tem autoridade de empregado, tem autoridade de Deus. Mas às vezes o problema cresce tanto em nossa volta e nós esquecemos de crescer para superá-los, ficamos pequenos e na nossa pequenez nós queremos nos projetar. E Jesus viu que as pessoas no meio dos seus problemas culpavam Deus, e eles queriam tomar a posição de Deus sem ter a autoridade de Deus, queriam dar direcionamento sem saber a direção. Jesus falou, qual de vocês que tendo um servo e dá a ele a oportunidade de trabalhar, e quando ele volta do campo você fala para ele, vem cá já, senta-te à mesa que eu vou te servir. Olha o versículo de número 8, que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Os discípulos entenderam, é verdade, ninguém faz isso. Ninguém vai pegar um empregado que foi contratado para trabalhar e vai servi-lo primeiro. Não, primeiro ele serve. Depois, se ele servir bem e crescer no serviço, vem o gentil convite para assentar-se à mesa. Veja que antes do convite honroso para assentar-se à mesa com o seu senhor, no caso aqui Deus, o rei, ele tinha que primeiro cumprir com o seu serviço. Se ele entrasse nessa síndrome, nessa rebeldia de escravo querer dar ordem, de escravo querer ocupar a mesa, de escravo querer fazer estouros, descontrole, barulho, Deus não se intimidaria.
O que tem de gente hoje que abre a boca contra Deus? O que tem de gente hoje que aponta o dedo para Deus? O que tem de gente hoje que culpa Deus, que sentencia Deus, que condena Deus? Sabe por quê? Os problemas em volta dele crescem muito. E ele fica pequeno. E ele não consegue crescer para vencê-los. E aí ele se descontrola. No seu descontrole, é um escravo que vai para o trono. Ele põe a Deus no calabouço da sua vida e assume o trono e começa a dar ordens e emitir juízos, dar sentenças. Ele começa a apontar culpados e desculpados, caminhos e direções. Só que o escravo no trono, tudo que ele fala não tem valor, o trono não é dele, ele não conquistou. O próprio Filho de Deus, para conquistar o trono humano, deixou a sua glória no céu, passou pelo ventre de Maria, morreu na cruz e não foi lá e não usurpou o trono. Ele venceu, ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi um poder conquistado. Mesmo sendo um homem perfeito, sem pecado, por causa dos nossos pecados, ele conquistou o trono. Ou terá Deus que agora, depois de conquistar o trono, dar o trono para alguém? Olha a palavra de Jesus, mais claro e impossível, versículo 9. Porventura terá Deus de agradecer, ou terá de agradecer ao servo que fez o que lhe havia ordenado? É Jesus dizendo, será que Deus vai ter que agradecer o ser humano por ser o seu Deus? Por lhe salvar, por lhe remir, por lhe perdoar? Ele nunca vai crescer ao ponto de se sujeitar a Deus. Ele vai sempre que se sentir diminuído, rejeitar a oportunidade de crescer e se projetar numa síndrome de rebeldia, como fez Lúcifer. Quando Deus, depois de ser o Senhor, de contratar, de dar oportunidade para servir, Ele diz, sirva. Se você servir bem, Deus não te deve nada. Olha a continuação. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Parece que Jesus ficou grosso aqui, para o nosso mundo moderno. Mas o que ele não quer é que você seja enganado por aquela ladainha de Lúcifer, que sempre procura projetar o ser humano e diminuir Deus. Foi assim desde o princípio. Adão, o que foi que Deus disse? Ele falou para não comer. Claro que pode comer. Falou que morre. Não morre. Deus não é tão grande assim, você não é tão pequeno. Você pode ser maior, melhor. Existe um caminho mais atraente. É a mesma mensagem, é o mesmo inimigo, é o mesmo conto, é a mesma ladainha de sempre, é um trilho batido. Ele sempre culpa Deus, diminui Deus e projeta o ser humano. E diz, ocupa o trono, aumenta-te. Você pode, você é. Chamam isso, com alguns termos bonitos, chamam de ousadia. Chamam de autoestima. Isso não tem nada a ver com autoestima. Tem alguns termos bonitos para projetar o homem e diminuir Deus. Jesus ouviu isso, viu isso e falou, terá Deus então que agradecer o ser humano? Terá Deus então que colocar o homem no trono e servi-lo? Bem, se Deus fizesse isso, se Deus colocasse o homem no trono e passasse a servi-lo, o homem com a sua capacidade humana, quais seriam as suas ordens? Qual seria o seu peso? Qual seria a sua sabedoria? Será que o inferno, o reino das trevas, sujeitaria tal comando? Ou é uma cilada para o homem assumir um trono que ele não tem autoridade e no descontrole sucumbir? Pode observar que sempre quando uma situação está no controle, nunca vem a falência, vem primeiro o descontrole, depois a falência. Porque no descontrole, o homem perde toda a lucidez. No descontrole, o que ele fala não vale, o que ele faz não vale, o que ele pensa não vale, o que ele decide não vale, porque ele perde toda a racionalidade. Como eu disse, é uma irracional inversão de papéis. Jesus falou, Deus vai ter que colocar o homem à mesa e servi-lo? Ou é o contrário? Ou o homem tem que entender que ele recebeu um gentil convite de Deus para trabalhar com ele. Deus tem um reino, ele não precisa do homem, mas ele convida o homem para servir, porque este reino é rico. É melhor ser servo de um Deus rico do que ser senhor do nada. Porque depois que os reinos terminarem, só vai permanecer o do céu. Os da terra deixarão de existir, sucumbirão, se tornarão nada. E os senhores da terra, qualquer outro senhor que não seja o Senhor Deus, eles serão senhores do nada. Agora ele diz, Deus vai ter que fazer isso? Não, Ele criou, Ele salvou, Ele remiu, Ele dá uma oportunidade. Se nós fizermos o nosso serviço, Ele não nos deve nada, sem aumento. Pedido indeferido.
Deus não te deve nada, Deus não me deve nada, mesmo depois de nós cumprirmos com todas as nossas obrigações. Mas como Ele é um Deus amoroso, como Ele é um Deus bom, como Ele é um Deus rico que tem prazer em dar, Ele falou, se você servir de dia, isso não te desobriga de adorá-lo à noite. Cuidar do gado de dia não te desobriga de reconhecê-lo como Senhor da sua vida à noite. Não justifica falar, estou cansado, estou com um problema, estou com isso. Deus diz que isso não desobriga, porque o servo lhe deve isso e a sua existência, a sua vida e vida eterna consiste nisso. Se Deus desobrigá-lo, ele vira senhor, e ele vira senhor de um reino falido. Então, cuidar do gado de dia, arar a terra de dia, não desobriga o ser humano de adorá-lo à noite, de servi-lo à noite. Ele continua sendo Deus. Porque o serviço é uma oportunidade para servir, é uma oportunidade para crescer, é uma oportunidade para aprender. Porque se nós não crescermos, com certeza os problemas crescerão. Se Deus nos proteger do crescimento, Ele está nos matando. Por isso ele disse, não é aumento. Você precisa crescer. Os problemas estão crescendo à sua volta, você precisa crescer mais do que eles. Lição difícil, mas abençoadora. Palavra dura, mas que cura. Por isso Jesus não arrebatava multidões. Ele era muito franco. Jesus era direto. Ele não tinha nenhuma dificuldade em receitar remédio amargo. Ele queria a cura da vida. Ele não abajulava os seus seguidores. O problema cresceu, você tem que crescer mais do que ele, porque o mundo jaz no maligno. Ele falou, eu venci. Olha quantos problemas nasceram e se agigantaram em volta de Jesus. Ele chorou, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele foi pisado, ele pediu ajuda. Ele orava, ele perdoava, e os problemas cresciam. Ele falou, eu venci o mundo. Ele cresceu mais do que os problemas. O inferno não conseguiu produzir na vida de Jesus um problema que ele não teve capacidade para superar. Todos ele superou até o da morte. Agora nós estamos na nossa missão de cristão. Os problemas crescerão à nossa volta. Se você não crescer, eles vão crescer na sua volta e a sua vida vai descontrolar. E depois do descontrole, vem a queda total, a falência da vida. Mas se nós servirmos e crescermos, depois do prazeroso crescimento no serviço cristão, nós receberemos um gracioso convite para assentar-se à mesa. Por maior que seja o sofrimento, um só momento, usufruindo da presença de Deus, da sua comunhão, de você sentir Ele participando da sua vida, do seu dia. Assentar-se à mesa, está falando igualdade, mesmo nível, mesma comida, mesma conversa. Primeiro o Senhor, olha, o rei reina, o servo serve. Deus é Deus e você é adorador. Ele é o Criador, você é a criatura. Cada um no seu lugar. Ele faz o papel dele de Deus, você faz o seu papel de filho de Deus. E aí você vai ver como Ele é bom. Não coloque o dedo, não pressione, não se projete. Adore, sirva. Aproveite a oportunidade para crescer. Depois do crescimento vem o prazeroso convite. E aí, quando vem o convite, você assentar-se à mesa com Deus, Ele fazer parte da comunhão do dia, da refeição do dia, do viver diário, é algo que não tem preço. É uma maturidade que nós temos que caminhar para ela. Amém, irmãos? Porque se nós não crescermos, Deus não vai se diminuir. Ele falou, o Senhor não vai deixar de ser Senhor. Quem de vocês faz isso? Terá Deus que agradecer? Terá Deus que fazer? Não. Deus é rei, Ele continuará reinando. Ele é Senhor, Ele continuará sendo Senhor. Os servos precisam crescer no serviço e aguardar o gentil convite para assentar-se à mesa. Quando Ele convidar, aí a vida fica maravilhosa. Amém, irmãos?